para começar o direito penal, na parte 1, teoria geral do direito penal, noções introdutórias, não poderia deixar de ser diferente. Vamos ver um conceito do direito penal. O que é o direito penal? Vamos lá? O conceito que nós sintetizamos para você, que está no nosso livro e também está no seu material de apoio, diz o seguinte: direito penal é o conjunto de princípios e leis. O conjunto de princípios e leis que se destinado a combater o crime e a contravenção penal, mediante a imposição de sanção penal. De novo, é o conjunto de princípios e de leis. Primeira observação que nós podemos fazer: a maior parte do direito penal, a grande parte, a imensa maioria do direito penal está positivada, isto é, está definida em leis, está consolidada em normas jurídicas. Então, a grande parte, a maior parte do direito penal está consolidada em leis, encontra-se positivada em normas jurídicas. Mas além das leis, olha o que diz o conceito, é o conjunto de princípios e leis. Além das leis, sem prejuízo das leis, nós também temos os princípios. E os princípios, objeto de estudo do capítulo 2, nós veremos lá que muitos princípios encontram-se positivados em leis. Exemplo, princípio da reserva legal, princípio da anterioridade, princípio da individualização da pena, dentre tantos outros. Alguns princípios estão consagrados em normas jurídicas, outros princípios não. Outros princípios são fruto da construção doutrinária e jurisprudencial. E mesmo não estando positivados em lei, são aceitos, são reconhecidos pela comunidade jurídica. Mas é claro que os princípios não previstos em lei só podem ser utilizados em favor do réu, jamais contra ele. Se não estão previstos em lei, eles só se destinam a favorecer o réu. Exemplo, o princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela é um princípio aceito de forma unânime no Supremo Tribunal Federal e não tem previsão legal. Um outro exemplo, princípio da alteridade, princípio sem previsão legal, mas um princípio que também funciona em favor do réu. Portanto, sintetizando o que foi dito, direito penal, num primeiro momento, é o conjunto de princípios e de leis. Não só de leis, mas também de princípios. Alguns consolidados em leis e normas jurídicas e outros ainda não. Conjunto de princípios e leis destinados a combater o crime e a contravenção penal. Anote aí, crime e contravenção penal são modalidades, são espécies do gênero infração penal. No direito penal brasileiro, foi adotado um sistema, um critério dicotômico. Vamos aprofundar isso no capítulo em que iniciaremos a teoria do crime. Mas foi adotado um sistema dicotômico. O gênero infração penal se divide em duas espécies: crime ou delito de um lado e contravenção penal do outro. Crime ou delito de um lado e contravenção penal de outro. Já te faço um alerta interessante: a contravenção penal, também chamada de crime anão, em razão da sua reduzida gravidade, crime anão, alguns autores chamam a contravenção penal, é até engraçado, de crime vagabundo. O que é um crime vagabundo? É uma contravenção penal. Já caiu no concurso da magistratura federal algumas vezes. A contravenção penal também é chamada de crime liliputiano. Já viu isso? Eu escrevo aqui. Contravenção penal também é chamada de crime liliputiano.
Isso, quando apareceu pela primeira vez, derrubou todos os candidatos. Crime liliputiano, de onde vem isso? Lembra do filme? Ou do livro As Aventuras de Gulliver? A primeira terra da aventura do Gulliver, né? É em Lilliput. Uma terra, um local em que os habitantes não ultrapassam 15 centímetros de altura. Pequenininho. Contravenção penal, crime anão, crime vagabundo, crime liliputiano. Voltamos ao conceito. É o conjunto de princípios e leis destinado a combater o crime e a contravenção penal, mediante a imposição de sanção penal. Já te faço mais um alerta. Sanção penal, que também é um gênero. É um gênero que tem de um lado as penas privativas de liberdade, restritivas de direitos, pena de multa, e de outro lado, as medidas de segurança. Então, sanção penal é o gênero. É o gênero que tem como espécies as penas de qualquer modalidade, de qualquer categoria, privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa, e também as contravenções penais. Portanto, o direito penal se utiliza, se vale da sanção penal, das penas e das medidas de segurança para combater o crime e a contravenção penal. As penas e as medidas de segurança são as armas à disposição do Estado para o combate, para o enfrentamento do crime e da contravenção penal.